E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então dando aqui prosseguimento às nossas videoaulas da reta final para os concursos da Imbel, que serão realizados aí nesse próximo final de semana. Então estamos aqui com o nosso vídeo de número 3, né, onde estaremos resolvendo algumas questões de raciocínio lógico de algumas provas que foram organizadas pela FGV, tendo em vista que a FGV é a nova organizadora para o concurso da Imbel, ok? Mas já gostaria, desde o início, já pedir para que você contribua para o crescimento deste canal. E como que você pode fazer isto? Deixando o seu like, né? Se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito, ativando as notificações e também compartilhando o nosso canal aí com seus grupos de estudos. Assim, você irá contribuir para o crescimento deste canal, beleza? Galera, então vamos lá para as nossas resoluções. Iremos iniciar aqui por uma questão que caiu para a prova de analista legislativo municipal para a Câmara Municipal de Salvador, Bahia, prova do ano de 2018. Então, raciocínio lógico. Questão aí de número 63. Uma ONG dedicada ao apoio a crianças especiais atendeu em 2016 150 crianças, com um dispêndio total de R$ 120 mil. Em 2017, a ONG atendeu 160 crianças, com um dispêndio total de R$ 180 mil. Comparando-se os anos de 2016 e 2017, é correto afirmar que a ONG foi, alternativa A, mais eficaz em 2016 e mais efetiva em 2017. Alternativa B, mais eficiente e mais efetiva em 2017. Alternativa C, igualmente eficaz, eficiente e efetiva nos 2 anos. Alternativa D, mais eficaz e mais eficiente em 2017. E por último, alternativa E, mais eficaz e menos eficiente em 2017. Então, veja que é uma questão de raciocínio lógico, mas que se é abordado alguns termos que você precisa conhecer para poder chegar ali à resolução, à alternativa correta, né? Que você precisa conhecer os conceitos de eficácia, efetividade e também de eficiência. Vamos então à resolução dessa questão. Bem, a primeira coisa que temos que fazer é calcularmos quanto a ONG gastou em cada ano, né? Então, em 2016, ela gastou R$ 120 mil ao todo, né? Isso ali foi, digamos assim, dividido por 150 crianças, ou seja, cada criança custou para esta ONG R$ 800. Já em 2017, foram gastos ali R$ 180 mil para 160 crianças. Isso corresponde ali a R$ 1.125 por cada criança. Então a gente já consegue traçar ali um paralelo que aconteceu em 2016 e em 2017. Agora você precisa conhecer, como já citamos, né, algumas definições. Bem, quando ele fala sobre eficácia, tá? Quando algo é eficaz, é o que cumpre perfeitamente determinada tarefa ou função, atingindo o objetivo proposto, tá? Então, a eficácia, ela não está relacionada ao modo como você faz, mas sim se você alcançou o objetivo ou não. Já quando se fala em efetividade ou efetivo, está diretamente ligado ao resultado, tá? Então, a eficácia, em algumas vezes, ela pode se confundir também com a efetividade. Já a eficiência é o que executa uma tarefa com qualidade, competência, excelência, com nenhum ou com o mínimo de erros. Então, a eficiência está ligada ao modo como você faz e a eficácia ao resultado atingido. Você pode ser eficaz e não ser eficiente, e você pode ser eficiente e não ser eficaz, né? Um exemplo, se você é uma pessoa eficiente, você faz a coisa certinha, direitinha, dentro do cronograma, dentro daquilo que foi estabelecido, mas não alcançou o objetivo. Você foi eficiente, mas não foi eficaz. Quando é o contrário, né? Quando é que você é eficaz e não é eficiente?
você alcançou o objetivo, mas você promoveu ali gastos acima do que tinha sido ali acordado, né? Você fez de uma maneira completamente fora do que tinha sido combinado, então você foi eficaz, você alcançou o objetivo, mas de uma maneira completamente fora daquilo que se pré-estabeleceu. Veja que em 2017 a ONG alcançou mais crianças, no caso 160, e em 2016 foram apenas 150, ou seja, foi mais eficaz que em 2016, porém gastou mais por criança em 2017 do que em 2016, ou seja, foi menos eficiente. Então ela foi mais eficaz e menos eficiente, fazendo com que assim esteja correto o que se afirma na alternativa E. Ela foi mais eficaz e menos eficiente. Por quê? Ela alcançou mais crianças, né? Então, se o objetivo da ONG é alcançar crianças, ela alcançou mais, de fato, mas menos eficiente. Por quê? Porque por cada criança, ela acabou gastando mais, né? Se ela gastasse a mesma quantidade que ela gastou no ano anterior e atingisse o maior número de crianças, significaria o quê? Que ela foi mais eficaz e mais eficiente, que não foi o caso. Ela foi mais eficaz, sim, porém menos eficiente em 2017. Por isso que está correta a alternativa E. Vamos agora para a nossa próxima questão. Essa questão já caiu para o cargo de agente público, prova de 2013, para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Questão aí de número 25, onde o enunciado diz o seguinte: deseja-se arrumar as 5 letras das siglas TCE-BA, né, que é o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, nos 5 retângulos da figura a seguir, de modo que as vogais fiquem na linha de cima e as consoantes na linha de baixo. O número total de maneiras de fazer esta arrumação é: alternativa A, 4B, 6, C, 12, D, 18 e alternativa E, 24 maneiras. Então vamos agora à resolução dessa questão. Vamos separar aqui o nosso quadro, né? E foi dito o seguinte: na parte de cima devemos colocar as vogais, na parte de baixo somente as consoantes. Então vamos fazer isso, tá? Então, aqui na parte de cima temos EA, ou tanto faz, AE. Na parte de baixo, temos aqui o TCB, né? Ou a ordem aqui não interfere na nossa análise. Ou seja, nós temos um caso aqui de permutação que iremos fazer inicialmente, permutação das vogais. Quais são as possibilidades, tá? Eu posso colocar EA ou então AE. Ou seja, nós temos ali duas possibilidades. Por quê? Porque se estamos falando em permutação, estamos falando em 2 fatorial, né? Que é 2 vezes 1. Ou seja, duas possibilidades. Ou eu posso colocar EA ou então posso colocar AE. Já as permutações das consoantes, que se dará, nós temos aí 3 consoantes, que teremos então 3 fatorial, né? Que é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6 possibilidades aí de arrumação, porque a ordem não importa. Portanto, temos aí um total de 2 vezes 6, que é igual a 12 possibilidades de arranjo, fazendo com que assim esteja correta a alternativa C, questão bem tranquila e bem típica aí da FGV. Questão agora de número 19 para esta mesma prova, onde é dito o seguinte: em um grupo de N pessoas, 36% são mulheres e os demais são homens, ou seja, 64%, né, o que completa ali 100%. 3 mulheres deixam o grupo e 3 novos homens integram o mesmo. Nesse novo grupo, 30% são mulheres. O valor de N é... Então, veja o seguinte, que saíram desse grupo de 36% de mulheres, 3 mulheres saíram. Porém, 3 homens entraram no grupo dos homens. Então, a alternativa A, 72, B, 60, C, 50, D, 48 e a alternativa E, 40. Pois bem, vamos separar aqui, então, de maneira organizada, todas as informações que nos foram dadas no enunciado da questão. Então,
deseja-se determinar ali o número N de pessoas, né? Temos um grupo ali de N pessoas. Sabemos que desse grupo, 36% são mulheres. Logo, nós podemos chegar à conclusão que 64%, ou seja, o restante para 100%, é de homens. Saíram 3 mulheres e passou a 30%. Aquilo que era 36% passou a ser 30%. Entraram 3 homens e deseja-se determinar o número N. Vamos fazer então aqui o passo a passo. Veja o seguinte, 36% eram mulheres, saíram 3 e passou a ser 30%. Com isso, nós podemos chegar à seguinte conclusão, que logo cada pessoa, nesse caso cada mulher, corresponde ali a 2%. Porque saíram 3 e a gente diminuiu 6% do total de mulheres, então cada mulher corresponde a 2%. Bem, o total de mulheres é 18, pois 18 vezes 2 é igual a 36. Conseguiu visualizar isso? Então, prosseguindo aqui, basta agora que nós montemos aqui uma regrinha de 3, né? Se 36% está para 18 mulheres, assim como 64%, que é aquele restante para completar os 100% de pessoas, está para X homens. Ou seja, teremos o seguinte, que 36 vezes x é igual a 64 vezes 18. Logo, x é igual a 1.152 dividido por 36. Ou seja, x, lembrando que aqui é o número total de homens, ou seja, x é igual a 32 homens. Agora, para descobrirmos o número n, ou seja, o número desse grupo de pessoas, basta somarmos o quantitativo de homens e mulheres, ou seja, 32 homens mais 18 mulheres, fazendo com que assim esteja correto aí 50 pessoas pertencem a esse grupo. Logo, a alternativa C de casa é a alternativa correta. Agora vamos para a próxima questão. Questão de número 20. Considere a sentença: gosto de jiló e não gosto de quiabo. Uma sentença logicamente equivalente à negação da sentença dada é... Então veja o seguinte, nós temos aí uma questão que só pela leitura você consegue verificar que terá que resolver em 2 etapas, porque ele quer uma equivalência, mas não simplesmente uma equivalência à negação. Então, você precisa ter bastante cuidado nessa análise. Ele simplesmente não quer uma equivalência, mas ele quer, e também não quer simplesmente a negação, mas ele quer uma equivalência à negação. Alternativa A, não gosto de jiló e gosto de quiabo. B, não gosto de jiló e não gosto de quiabo. C, se gosto de jiló, então gosto de quiabo. D, se não gosto de jiló, então gosto de quiabo. E alternativa E, se não gosto de quiabo, então gosto de jiló. Bem, vamos à resolução dessa questão. Pessoal, isso é uma questão de raciocínio lógico. Isso aqui não tem a ver com a lógica da língua portuguesa. Você não vai conseguir resolver esse tipo de questão tentando encontrar uma lógica, né, relacionada ali à língua portuguesa. Tá? Isso aqui é uma lógica matemática. Obviamente que a gente não necessita recorrer lá à tabela verdade, né, para poder resolver esse tipo de questão. Existem macetes justamente para que você consiga encurtar esse caminho, ok? E vamos utilizar aí os nossos macetes. Então, qual é a proposição? Gosto de jiló e não gosto de quiabo. Essa é a nossa proposição. A nossa primeira etapa, ou a primeira parte que nós vamos fazer aqui é a negação. Nesse caso, a negação do e. E a negação do e e do ou funciona da mesma maneira. E qual é o macete? Nega as duas e troca um pelo outro. Ou seja, qual que vai ser a negação disso? Então, escrevendo em linguagem matemática, eu posso falar o seguinte, que P, esse acento circunflexo, representa o E. E que, tá? Ou seja, se eu for negar isso, eu teria que negar o seguinte, não P ou não que. Essa seria a negação. Logo, como que eu vou fazer?
como eu tenho o e, eu vou substituir pelo ou seja, eu vou ter o seguinte, eu vou negar a primeira, né? E vou trocar o meu e pelo ou seja, não gosto de jiló, ou como lá na minha proposição eu tinha o não, negando o não, eu vou tirar justamente o não, né? Então eu teria assim, não, não. O não, não, na verdade, eu anulo o não, né? Então eu vou ter não gosto de jiló ou gosto de quiabo. Se você observar nas alternativas, nós não temos a alternativa que diga isso, né? Então eu vou ter que agora partir para a segunda parte, que é justamente fazendo a equivalência do se então com o ou vice-versa, tá? O macete é o mesmo. Nesse caso, eu tenho o ou, né? Que eu achei ali, não gosto de jiló ou gosto de quiabo. O que vai acontecer? Eu vou ter que justamente trocar o ou pelo se então. E qual é o macete? Troca o ou se então, e nega a primeira e repete a segunda, tá? Como que funciona essa regra? Nega a primeira e repete a segunda. Ou seja, se gosto de jiló, né? Porque estava assim, não gosto de jiló, então eu vou negar a primeira. Então eu vou tirar o não. Então eu vou substituir pelo se. Se gosto de jiló, então vou repetir a segunda parte. Então gosto de quiabo. E olhando as alternativas, eu vou encontrar a alternativa C, né? Se gosto de jiló, então gosto de quiabo. Essa é justamente a proposição equivalente à negação de gosto de jiló e não gosto de quiabo. Por isso a alternativa C é a alternativa correta. Beleza, galera? Então mais um vídeo aí para contribuir com vocês. Espero que vocês tenham gostado da resolução e rumo aí à aprovação do concurso da Imbel. Forte abraço e até a próxima.